Sejam muito bem-vindos a mais um Café com E-Home Curitiba. E hoje eu estou com um convidado muito especial, José Luiz, que é consultor financeiro imobiliário, que vai trazer um tema que para a gente tem muita importância e relevância nesse momento. Nós vamos falar sobre taxa de juros, quais são as melhores oportunidades dentro do mercado financeiro para você comprar ou adquirir o seu imóvel. Então, não perca esse vídeo, continue assistindo e entenda muito mais as melhores oportunidades bancárias para você neste momento. José, seja muito bem-vindo. É uma honra tê-lo como nosso convidado, dessa vez nesse bate-papo que para a gente é muito importante falar sobre taxa de juros, como que está o mercado nesse momento. É muito importante para os nossos clientes, para as pessoas que nos assistem, entenderem mais se realmente nós estamos vivendo uma oportunidade, se esse é um momento propício, como a gente sempre trata isso no canal, se nós estamos dentro das melhores oportunidades, que ao meu ver, eu acho que nós chegamos nesse momento. Então eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho dessa sua trajetória no mercado financeiro para a gente. Bom dia, André. Bom dia a todos. Tá? Conforme o André disse, né, eu venho aí de uma trajetória, posso dizer que há mais de 10 anos, nessa trajetória do meio financeiro. No imobiliário, há mais de 8 anos também. Né? Eu fui gerente de uma empresa aí de crédito, inicialmente no consignado, há mais de 10 anos, uma empresa aqui da região, né, mais especificamente constituída em Maringá, mas eu fiquei durante 8 anos como gerente geral dessa empresa, fazendo toda a região aí de Curitiba, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com crédito consignado, com crédito salário, toda essa parte de crédito, e também a oportunidade de trabalhar no crédito imobiliário, inicialmente com o Banco do Brasil e posteriormente vim a abrir a minha empresa na área de consultoria imobiliária, onde eu me tornei correspondente de todos os bancos, hoje Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, ou seja, eu tive a oportunidade e a curiosidade de conhecer esse mundo financeiro aí, né, dentro do setor imobiliário. E olha, posso dizer que para mim foi uma experiência muito agradável. Eu entrei realmente para dentro de cada instituição, eu conheci a essência de cada banco. Então, a minha história, né, ela não é tão longa aqui em Curitiba. Eu cheguei aqui em Curitiba há 10 anos, onde eu vim trabalhar nessa empresa e tive essa oportunidade e essa visão aí dentro do meio imobiliário, financeiro imobiliário, né? Então, vim aqui hoje, né, agradeço muito a oportunidade e fico à disposição aí para responder as perguntas aí, né, que você tiver para mim, André. Conforme você mesmo disse, com o intuito de ajudar o nosso público, que hoje nós sentimos que tem uma carência muito grande quando vai procurar o seu imóvel, de ter conhecimento, né? E esse é o meu intuito, de auxiliar para que as pessoas consigam ter essas informações para que tomem a sua decisão correta na hora de adquirir o seu imóvel. Até porque a tomada de decisões na compra do imóvel hoje, ela está muito ligada ao financiamento, né, José? Eu digo que mais de 90% hoje dos imóveis negociados são através do financiamento imobiliário. Fantástico. Então, ou seja, é um tema que para a gente, como eu disse, de altíssima relevância e com certeza vai ser muito esclarecedor para nós. Uma apresentação fantástica, eu acho que traz um pouco da sua jornada, da sua experiência, e é isso que a gente procura sempre trazer para o canal, um pouquinho dessa experiência que o nosso convidado no café
tem dentro daquilo que a gente vai abordar. Então, experiência é o que a gente já viu que não falta na área. Conte comigo. A minha maior motivação hoje não é ser um despachante imobiliário, realmente é ser um consultor aonde eu consiga transmitir o meu conhecimento ao cliente e que ele consiga finalizar o negócio dentro da sua realidade. Porque cada cliente tem uma característica diferente. E o fato dele, às vezes, não ter uma condição não significa que o sonho dele acaba aí. Exato. Então, o meu trabalho é que ele consiga finalizar o seu sonho. Perfeito, muito bem respondido, obrigado aí. E vamos à nossa primeira pergunta. José, uma dúvida muito constante e eu acho que de grande parte da população é: que tipo de cliente que consegue um financiamento bancário? Se eu sou solteiro, por exemplo, ou se eu sou casado, tenho uma união estável, se eu tenho filhos, isso interfere, não interfere? Me explica um pouquinho mais sobre esse tipo de comportamento do cliente para conseguir o financiamento. O que eu posso dizer? Se ele é solteiro, ele pode comprar sozinho, se ele tiver, né, condições para isso, como ele pode estar compondo renda, tanto com um parente de primeiro grau, como também tem algumas instituições que aceitam que ele compre com qualquer outro CPF, com um amigo, com um parente, com um companheiro que esteja em união estável, mesmo que ele não tenha isso formalizado escrituralmente. Então, assim, é muito fácil. Né? No caso, os casais oficiais, né, casados oficialmente, pode ter a opção de compor renda individual, não obrigatoriamente ele tem essa condição, a não ser na modalidade do Casa Verde e Amarela, que aí é obrigatório que se compõe a renda em decorrência do subsídio, né? Mas nas outras situações, nas modalidades que tem hoje no mercado, que é o SBPE, ele tem essa opção, considerando sempre que a análise será feita em conjunto do casal. Tá? Então, é perfeitamente possível, dentro do relacionamento de primeiro grau e em algumas instituições, não em todas, a possibilidade também de estar unificando a renda de um terceiro. Fantástico, ou seja, hoje a gente quer dizer que, né, as famílias atuais elas se modificaram. Então hoje eu tenho muitos modelos de famílias. Eu tenho uma família que é eu sozinho, por exemplo. Eu tenho uma família que é um pai, uma mãe, duas crianças. Eu tenho um casal recém-casado ou que são noivos e estão prestes a casar. Eu tenho as relações homoafetivas. Então você quer me dizer que todos esses tipos de modelos de família hoje conseguem fazer sim o seu financiamento bancário? Individuais ou unificados conseguem sim, melhorando e aumentando a possibilidade de uma aprovação aí em praticamente, vamos dizer, em 100%. Porque, como eu te disse, quando você recebe um cliente, é extremamente necessário você conhecer a vida de ambos, conhecer a situação financeira, para aí você iniciar e dar o direcionamento correto, qual é a condição daquele cliente, daquele casal, para adquirir um imóvel, seja ele um imóvel dentro da sua condição. Fantástico, muito bem respondido, muito obrigado. Uma outra dúvida muito constante para a gente, José Luiz, é assim: existe um limite de idade para se financiar um imóvel? Eu preciso ter até tal idade, se eu tiver mais que 30 anos, mais que 40 anos, eu não consigo financiar. Tem esse limite de idade? Explica para a gente um pouquinho melhor isso. Sim, tem um limite. Certo. Tanto um limite mínimo, que seria 18 anos, quanto o limite máximo. Esse limite máximo ele é determinado por um limite de 80 anos e 6 meses. Como é feito esse cálculo? Pega-se a idade somada ao tempo máximo de financiamento permitido. Correto. Que
tem que estar limitado a 80 anos e 6 meses. Estando dentro desse limite, entre 18 e 80 anos e 6 meses, qualquer pessoa está apta a fazer o seu financiamento. Claro que, volto a dizer, isso vai envolver a questão de capacidade de pagamento pela correlação de valor de parcela, idade, tempo e o principal, quanto maior a idade, automaticamente vai ter diferenciações no valor da parcela em decorrência do seguro de vida, do seguro prestamista. Então, se eu estou próximo aos 80 anos, significa que aos meus 80 anos e 6 meses eu tenho que ter quitado o meu financiamento. Essa é a conta que eu tenho que fazer. Essa é a conta que o Banco Central determina pela legislação. Perfeito. Então, se eu tenho 50 anos, eu tenho um prazo hábil para pagar tranquilamente o meu imóvel. Tranquilamente, porque hoje os financiamentos, eles vão, normalmente os bancos trabalham com financiamento de 18 meses até o prazo de 420 meses. Uau! Um prazo bem generoso hoje. Extremamente generoso hoje, que vem aliado aí às taxas que hoje estão sendo praticadas. Fantástico. Muito bem respondido. Acho que esclarece muito, porque durante toda a jornada, a maioria dos nossos espectadores sabe, há mais de 12 anos no mercado, na maioria da jornada o cliente sempre tem essa dúvida: eu tenho idade máxima, não tenho, até quando eu consigo financiar, qual é o meu limite? Então acho que isso vem de encontro ao momento que nós estamos vivendo até, das pessoas trocarem os seus imóveis. Isso a gente tem visto muito desde o início da pandemia. Os clientes vêm trocando os seus imóveis e, claro, como a gente já disse desde o princípio, sempre tem a dúvida, o financiamento. Então, a gente entendendo que com 80 anos e 6 meses a gente tem que quitar o financiamento, é uma conta simples da gente fazer. Então, se eu tenho prazo de 420 meses, que hoje é um prazo fantástico, eu deduzo dos 80 anos, 420 meses, e vejo a minha idade limite para financiar em 420 meses. Muito bem respondida. Exatamente. Obrigado mais uma vez. Acho que foi de suma importância para a gente essa resposta. E vamos para a próxima pergunta. José, dentro do financiamento também, a gente tem ali as variações de juros, né? Me explica um pouquinho sobre essas variações de juros que nós temos aplicadas hoje ao mercado. André, o mercado, nos 2 últimos anos, nós tivemos uma tendência aí, vamos dizer assim, radical na Selic, na nossa referência, vamos dizer assim, de mercado na taxa básica de juros. E isso tem refletido diretamente para nós no setor imobiliário. Claro que com uma tendência excelente, porque a cada redução, os bancos no setor imobiliário vêm acompanhando isso. Tanto que hoje nós estamos com uma das taxas mais baixas já vistas no setor imobiliário, destinada já ao longo de muito tempo. E isso abre muito as possibilidades de concorrência dentro dos bancos, da concorrência aqui fora para o mercado. Então, hoje as variações elas têm se dado muito próximas. A Caixa Econômica, que hoje puxa o mercado com mais de 70%, hoje tem sido surpreendida pelos bancos particulares. Os bancos particulares hoje estão brigando, vamos dizer assim, igualmente com a Caixa e, em algumas situações, com taxas inclusive melhores. Então, olha quanto isso abre a possibilidade nas negociações. Vamos dizer que hoje nós temos aí, o juro hoje está variando na taxa de 6,6 a 7,3 dentro do mercado. Uma taxa há muito tempo não vista hoje no mercado imobiliário. E mais, os bancos estão abrindo as possibilidades de taxas variáveis. Hoje, como por exemplo,
taxa de 2,35 mais a variação do IPCA, da taxa de inflação, na faixa de 4, então o juro fica na casa dos 6,5. Lançou-se agora recentemente, primeiro pela instituição privada Itaú, e agora, nesta segunda-feira, a Caixa entendeu a necessidade de abrir a seu público e também lançou, que é a taxa de 3,99, mais a variação da poupança, que a tendência é manter com a Selic baixa, uma taxa excelente aí, não ultrapassando a 5,39. Acredito que você, com 12 anos de experiência, quando você viu algo assim? Nunca vi algo parecido. Eu ia te dizer agora, eu acho que dentre todos esses anos que eu estou no mercado, eu nunca vivi um momento onde nós víssemos as taxas tão favoráveis para quem está buscando adquirir o seu imóvel. Porque com a queda da Selic, que impacta automaticamente no financiamento bancário, no repasse de recursos, enfim, a gente nunca viu um cenário tão favorável e por isso essa crescente muito grande na busca de um novo imóvel. Nós iniciamos o ano com um crescimento aí muito considerável no setor imobiliário, mas isso não é por acaso. Com certeza, isso reflete as taxas que eu acabei de comentar aqui. Então, é o momento. Exato. Não vamos perder essa oportunidade. Eu acho que nós estamos literalmente vivendo um momento muito oportuno de compra, não somente porque hoje nós temos boas ofertas dentro do mercado, mas também por conta dessa demanda de taxa muito acessível e muito reduzida. Se você falasse há um ano atrás em ter uma taxa de 6%, eu iria rir. Porque para mim isso seria surreal. Eu nunca imaginaria que nós trabalharíamos com uma taxa de 6, 7% no financiamento. Porque nós estávamos acostumados com uma taxa 12%, já tivemos até valores maiores. Hoje você tem menos da metade disso. Então é um momento mais que favorável para essa nova aquisição, para essa compra. E isso tem reflexo, claro, totalmente nas taxas estarem nos favorecendo a compra. E eu vou um pouquinho além. Investidores, vamos enxergar um momento que essa incerteza, né? Estamos passando por um momento de pandemia, onde a bolsa está instável, várias outras formas de investimento estão instáveis. Olha aí a oportunidade dentro do setor imobiliário. Você que tem o seu imóvel, que já realizou o seu sonho, possibilidade da troca. Você que ainda não realizou o seu sonho, é a hora de aproveitar. Exatamente. Eu acho que principalmente tocou num assunto muito importante na questão de investimento. Eu até falei em alguns vídeos já a respeito disso, desse superaquecimento no mercado, que ele é favorável para todo mundo e ele não se dá à toa, né? Ele se dá por N fatores. Ele se dá pela a chegada dessa pandemia que nos pegou de surpresa, onde muitos tiveram que trabalhar das suas casas e os espaços que tinham em casa não eram suficientes para atender seus filhos, para atender o marido e a esposa ou seu núcleo familiar dentro do espaço que tinha, trouxe a demanda de um imóvel maior, de um imóvel mais confortável, para que coubesse esse núcleo trabalhando e estudando dentro de casa, e aliado a isso a gente vem a oportunidade de investimento, porque ao mesmo tempo que eu tenho famílias que sim estão trocando de imóveis, estão adquirindo, eu tenho famílias que nesse momento ainda não conseguem adquirir o imóvel, que elas necessitam e utilizam o sistema de locação. Então, para os investidores que tem aí o seu dinheiro guardado, seja numa aplicação, seja na bolsa, que a gente está vivendo esse momento super de inconstância, investir em imóvel nesse momento é algo totalmente seguro, confortável e que traz N benefícios. Se você pega um imóvel na planta, como a gente já disse em vídeos anteriores, você tem ainda o nível de valorização dele até a entrega. Aí depois que você chega no financiamento. E se você pega o imóvel pronto, você já tem a possibilidade de ter o seu inquilino utilizando o seu imóvel e te auxiliando no pagamento
da parcela que hoje, por uma taxa tão acessível, se torna muito favorável, inclusive para os investidores. Sem dúvida nenhuma. E, aproveitando o gancho, eu ainda vou um pouquinho além. O nosso intuito aqui, a nossa motivação, é justamente esse. Também mostrar o lado que existem profissionais competentes do mercado para poder te auxiliar a encontrar a sua melhor situação, ou seja, encontrar o seu melhor momento. Exato. Dentro da sua realidade. Então, procure, não deixe passar esse momento. Muito obrigado, acho que foi muito bem respondido. Um tema que para a gente hoje está mais em alta e mais procurado do que todos é esse, de realmente as taxas, de como que está tudo isso, e muito esclarecedor. Obrigado mais uma vez por essa resposta. José, eu tenho uma dúvida assim, existe diferença de taxa de juros entre as instituições? Existe essa distinção? Uma instituição trabalha com uma taxa, outra instituição trabalha com outra? Muito bem colocada a pergunta. Conforme eu disse antes, a concorrência, desde que os juros começaram a baixar entre as instituições, ela vem crescendo. Existe sim. Claro que as instituições, elas estão trabalhando dentro de uma mesma realidade, mas existe diferenciações. Cada banco tem a sua taxa específica. E o que eu posso dizer é que nem sempre o fato da melhor taxa é a melhor realidade para o cliente. Porque às vezes ele é correntista do Itaú. O Itaú hoje está praticando uma taxa de 6,9 e tem a possibilidade da taxa de 5,39 no variável com a taxa da poupança. Mas, por alguma questão na análise financeira, esse cliente tem um problema interno, uma restrição interna, que, por ser cliente, não consegue a liberação. Porém, nós temos aí as outras instituições com taxas muito próximas e o cliente tem o seu score bom, tem o seu comprometimento bom, tem as suas possibilidades de uma aprovação na outra instituição. Então, como eu te disse, a variação existe, mas essa variação hoje, eu digo que ela não ultrapassa a 0,3, 0,4, o que influencia muito pouco no resultado. Então, mais uma vez eu repito, as oportunidades estão aí e aproveitem. O mercado está aberto, as instituições estão com dinheiro, elas querem liberar, e o fato de você não estar preparado, o mercado está preparado com profissionais competentes para te auxiliar, e essa é a nossa intenção. Perfeito. Um ponto que você tocou e que para mim eu acho que é muito importante é a questão de restrição interna com o banco. Poucas pessoas sabem, mas quando a gente teve uma dívida, uma pendência com alguma instituição e nós negociamos essa dívida, nós temos o crédito livre, temos a oportunidade de compra no mercado, porque a dívida foi paga, mas fica uma restrição interna bancária. É isso mesmo? Tem mais ou menos dentro dessa linha? Boa pergunta, que aí eu vou ter a oportunidade de esclarecer algo que para o público, normalmente 100% dele não tem conhecimento e que pode atrapalhar muito numa possível expectativa de financiamento. Você, cliente, quando vai fazer uma renegociação num banco, porque hoje é a coisa mais normal do mundo, você atrasar uma parcela em decorrência do mercado, você ter atrasos. Só que no financiamento imobiliário você passa por uma análise financeira de capacidade de pagamento,
e você passa por uma análise chamado comprometimento financeiro. Se você negociou uma dívida com qualquer tipo de desconto, seja de 1 centavo a R$1.000, dificilmente você terá a possibilidade de ter o crédito aprovado naquela instituição. O que não impede de você em outra instituição ter o seu crédito aprovado, porque uma coisa não refletirá na outra. Cada instituição tem a sua regra interna. Não quer dizer que o banco pode ou não pode. Ele tem as normas que ele tem que seguir do Banco Central, porém, dentro das suas regras internas, ele pode aceitar ou negar qualquer tipo de crédito. Então, muitas pessoas questionam: eu não devo, eu paguei. Perfeito, você não deve, mas o banco pode analisar a sua situação, ele analisa o seu histórico, ele analisa a sua vida financeira. Então, a caracterização da não aprovação, por isso que eu digo, a importância de você ter alguém que esteja te auxiliando no financiamento, que você esteja tendo esse respaldo, que tenha condições de te dar a propriedade do que ele está dizendo e do conhecimento para você conseguir o maior volume de financiamento, é importantíssimo. Não, perfeito. E dentro ainda dessa característica de comprometimento, né, de renda, hoje como que a gente caracteriza o comprometimento de renda para financiamento? De duas formas, André. Primeiro, quando eu tenho um cliente na minha frente, eu tenho que entender qual é a capacidade de pagamento dele. Como que nós vemos isso? Somando as rendas brutas, e os bancos trabalham com uma média de 25% a 30% de comprometimento. Não pode ultrapassar a isso no comprometimento da sua parcela. Isso, capacidade de pagamento. E também está correlacionado ao comprometimento que você já tem no mercado, de valores efetivos contraídos. Com então, dívidas, contas que eu tenho do dia a dia. Financiamento de veículo, essas coisas. O banco vai captar tudo isso. Por isso que eu te digo, não é simples. E esse conhecimento, infelizmente, eu digo que nem sempre o funcionário do banco está preparado para instruir o cliente quando ele vem procurar, como os próprios corretores de imóveis às vezes não têm o conhecimento suficiente. Claro que tem suas exceções, que tem um vasto conhecimento, mas isso é importantíssimo para o fechamento do negócio, para o conhecimento do negócio, para a indicação do melhor imóvel, da melhor situação para o cliente. Entender realmente a situação financeira e o momento financeiro em que o cliente está, né? Porque nós passamos por vários momentos financeiros. Eu digo que nesse momento que nós estamos vivendo de excelentes taxas de juros, existe a oportunidade das taxas de juros estarem reduzidas, mas também existe esse nosso comprometimento financeiro. Dentro da oportunidade da taxa de juros, o banco vai analisar o quanto nós temos de custo de vida, né? Exatamente. É a mesma coisa quando você vai comprar um seguro de vida. Quando você vai receber uma proposta, o profissional ele faz várias perguntas para entender toda a sua situação para oferecer a melhor proposta. No financiamento imobiliário não é diferente. Ele tem que conhecer a sua história, a sua situação financeira para oferecer o melhor imóvel, se aquele é o momento já de você comprar, ou se você tem que acertar determinadas situações para ali, daqui 1 mês, 2 meses ou 3 meses, você conseguir realizar a venda. Então está aí a importância dessa consultoria, desse conhecimento. Que faz toda a diferença, né? Eu acho que muitas vezes o cliente ele chega
E claro, o cliente não tem obrigação de saber esses dados que são muito técnicos. São dados nossos, que somos do mercado financeiro, que somos do mercado imobiliário, são dados que nós trazemos na nossa bagagem. O cliente, quando ele chega para a compra, quando ele chega nesse momento de compra, muitas vezes ele não entende diretamente o seu comprometimento financeiro, se esse momento é o momento ideal para ele fazer a compra e a aquisição do seu bem, ou se às vezes com indicação nossa de profissionais, olha, vamos esperar 1, 2 meses para a gente acertar tal demanda, para a gente conseguir fazer o melhor encaixe de oportunidade. E complemento. E muitos clientes dificilmente entendem essa situação. Por isso é muito importante o conhecimento de quem passa essa informação. Exato. Para o convencimento, o esclarecimento e para que fidelize esse cliente, para que o negócio realize. Perfeito. Uma outra dúvida que eu tenho, José Luiz, é assim, eu sou autônomo, por exemplo, ou eu sou registrado, hoje nós temos vários regimes de trabalho, né? Eu tenho as MEIs, eu tenho uma ME, eu tenho uma empresa limitada, ou eu sou médico, ou eu sou um psicólogo, existem várias profissões hoje e várias formatações de renda. Como que eu caracterizo a compra e a comprovação de pagamento desses diferentes níveis de comportamento financeiro de cliente, de comportamento de rendimento desses clientes? Olha, André, você não poderia ter feito uma pergunta melhor. Esse é um dos maiores gargalos na hora de aprovar um crédito imobiliário. Os clientes que têm os seus empregos, os seus trabalhos em empresas privadas ou são servidores públicos que têm os seus olerites, é a melhor forma de comprar e é o melhor dos mundos para as instituições. Mas os bancos não se fecharam restritamente a essas situações. Nós temos hoje, como você mencionou, os empresários individuais, os empresários de empresas EIRELI, Limitada, NE, as empresas individuais, os MEIs e os autônomos, que têm rendas excelentes, porém ficam perdidos como comprovar. E claro, a instituição, ela não vai simplesmente aprovar por eu dizer que eu tenho um trabalho, eu sou autônomo e eu comprovo efetivamente uma renda mensal através dos meus extratos bancários. Mas, teoricamente, se você tem empresa constituída, você vai provar que você tem. Se você tem empresa, você efetivamente declara no imposto de renda que você tem aquela empresa. Se você não declara efetivamente o que você recebe por mês, você declara dentro da sua realidade que você quer pagar a tributação. Mas você tem uma movimentação condizente à sua realidade da empresa. Então, com o imposto de renda, independente se é essa mesma variável, se você comprova a sua movimentação bancária, se você comprova a existência da sua empresa, se você comprova o giro, nós trabalhamos hoje com os bancos particulares que todos eles abrem a possibilidade de uma análise profunda em cima de movimentação bancária, imposto de renda, emissão de notas, comprovação que aquilo se realize, que aquela movimentação é levada independente do valor efetivamente não estar batendo com o que você tem no imposto de renda. E esse é o grande trabalho hoje da consultoria, do conhecimento, porque quem está por trás te auxiliando nesse processo é que vai dizer para você como fazer, o que fazer para você conseguir comprovar a sua renda junto à instituição. E aí sim você conseguir a aprovação e a realização do seu sonho.
Então, se você é informal, se você é empresário, não desanime. Você tem a mesma possibilidade de adquirir um imóvel que um profissional que está registrado. Só depende de você estar bem calçado, bem orientado, que você vai comprar. E claro, preservando sempre a questão da análise restritiva, da análise de comprometimento. Tudo cabe em qualquer situação, seja ela para o informal ou para o formal. Fantástico, eu acho que dentro de tudo que a gente ouviu hoje, fica muito claro para a gente que o cliente tem, independente da sua profissão, independente daquilo que ele exerce, desde que esse valor passe por sua conta, né? Se ele recebe através de contra-cheque, se ele recebe através de nota fiscal, ou se ele presta serviço autônomo e esse valor entra na sua conta e ele comprova essa renda através dos seus extratos bancários, através dos seus recebíveis, ele tem, né, desde que não haja, óbvio, um comprometimento financeiro exacerbado, que esteja dentro do que o banco tem de regras e limites de comprometimento, ele tem total capacidade de compra. Então, sim, muito bem esclarecido. José Luiz, eu acho que a nossa conversa hoje ela foi muito esclarecedora, ela trouxe para os nossos clientes, para os nossos espectadores, um novo desenho e formato de vivência do que nós estamos, mesmo em meio a uma pandemia, nos dá a entender que sim, estamos num momento super oportuno para compra, um momento em que as taxas estão muito generosas, muito favoráveis para que os nossos clientes tomem a sua decisão de mudança e que realizem os seus sonhos. Foi de suma importância entender cada etapa desse processo de financiamento. Então, nós do canal somos muito gratos pela sua entrevista, por nos ceder esse espaço, pelo seu conhecimento, por agregar tanto valor para nós dentro desse assunto que é tão delicado e ao mesmo tempo tão gostoso de se falar, porque ele é esclarecedor. Então, agradecemos imensamente a sua presença. André, eu que agradeço pela oportunidade e volto a dizer, me motiva porque eu sou apaixonado pela minha profissão e sou apaixonado pelo que eu faço. Então, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando ao seu povo. Obrigado novamente. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já clica aqui embaixo no inscrever-se e inscreve, ative o sininho de notificações para receber muito mais informações e com certeza você vai sair daqui cada vez mais informado sobre o mercado imobiliário, sobre o mercado financeiro, como toda semana a gente traz para você muita informação e muito conteúdo. Nos vemos no próximo Café com Renome Curitiba.